Buenas, galera, bora lá para mais um final de semana, né, de muitos jogos. Essa reta final de ano aí ainda tem muita coisa para acontecer. Bora projetar então o nosso sabadão aqui junto com vocês. E que sábado, hein? O sábado mais importante do ano chegou, galera, aqui na Academia das Apostas Brasil. Então, um Match Odds mais do que especial, de olho na Novibet, de olho na Betano. Buenas, Mari, buenas para todo mundo que nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil e que estará conosco na grande final da Copa Libertadores 2025. Quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores? Sociedade Esportiva Palmeiras? Clube de Regatas do Flamengo? Que grande jogo, galera. 18 horas, horário de Brasília, 21 horas, horas portuguesas, 16 horas locais no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A história será escrita diante dos nossos olhos e a gente vai estar acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras fazendo o jogo mais importante do mundo neste 29 de novembro e a Academia contando absolutamente tudo para vocês. A gente já vai falar dessa partida, né, Mari? Mas antes, vamos também lembrar que para quem quiser começar o dia antes, nós temos algumas outras oportunidades que estão lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Tem campeonato inglês, tem Manchester City em ação ao meio-dia. No campeonato alemão, o Bayern de Munique já joga às 11h30. No campeonato espanhol tem o Barcelona ao meio-dia e 15 no horário de Brasília. O Atlético de Madrid joga às 5 da tarde. No campeonato português, o Benfica joga às 3 da tarde. Na França tem um Super Mônaco e PSG à 1 da tarde. Na Itália tem a Juventus às 2 da tarde contra o Cagliari e às 4h45 eu sei que tem um jogo que te chama a atenção, Mari, pré-live aqui, que é do campeonato italiano. Milan e Lazio se enfrentando a partir das 4h45 da tarde no horário de Brasília e a gente deixa aqui algumas ideias para esta partida entre Milan e Lazio. Hoje quero fazer um pouquinho diferente aqui, Mari. Quero que tu comece aqui pela tua recomendação de Milan e Lazio e depois, em cima disso também, eu quero trazer algumas estatísticas desse jogo que acontece no estádio San Siro pela 13ª rodada da Série A italiana. O Milan começando a rodada vice-líder com 25 pontos ganhos, 2 atrás da líder Roma, e a Lazio no 8º lugar com 18 pontos ganhos. Não teria vaga para as Copas Europeias no momento, mas ganhando ela pode passar a Juventus, que já terá jogado antes, então a Lazio já vai saber se poderá ou não passar a Juventus, caso a Juventus perca para o Cagliari. Não é muito provável, né? Mas tem matematicamente essa chance. E aí a Lazio poderá também empatar em pontos como o time do Como nesta rodada da Série A italiana, ou se aproximar pelo menos desse time do Como. A Roma, como só vai jogar depois do domingo, então a Roma poderá ser ultrapassada pelo Milan, o Milan poderá dormir na liderança, mas depende de uma vitória neste enfrentamento contra a Lazio. Conta mais aí, Mari, o que tu viu de bom, de interessante para essa partida aqui pra gente no Match Odds, por gentileza. Bom, aqui eu vou trabalhar com o handicap asiático menos 0,75 pro Milan, tá? Eu sei que são duas grandes equipes aí da Itália, mas duas grandes equipes que vivem momentos bastante diferentes, né? A gente tem um Milan aqui vice-líder, mandante com 4 vitórias, um empate e uma derrota apenas, enquanto a Lazio, fora de Roma, ela tem um retrospecto muito ruim, né? Ela só conseguiu ganhar um jogo até agora. O confronto direto também mostra essa vantagem para o time do Milan, né?
apesar da Roma ter ganho da Roma, olha eu arrumando problema, né? Da Lazio ter ganho o último confronto direto aí na casa do Milan, mas foi uma quebra de tabu, né? Não é algo comum de acontecer. Então, para já estar dentro do mercado aqui, numa entrada onde uma vitória simples, né? Já nos traz aí o green nesse handicap. A Inter ganhou da Lazio, né? Agora o Milan tem que fazer o mesmo aí que o seu rival. Handicap menos 0,75 então pro Milan. Essa é a minha sugestão. Bom, e baseado nisso, eu quero lembrar que o time do Milan ganhou o derby contra a Inter por 1-0 na rodada passada, mas, embora tenha sido no San Siro, o mando era da Inter, conta para a estatística como visitante, mas o Milan, Mari, venceu, acima de tudo, 5 dos últimos 6 jogos em casa. Se a gente considerar o derby della Madonnina ainda como visitante, então já seriam 6 vitórias nos últimos 7 jogos no San Siro, porque o Milan fez 1-0 na Roma, 2-1 na Fiorentina, 2-1 no Napoli, 3-0 no Lecce, 1-0 do Bolonha. Único jogo que não venceu em casa, 2-2 com o Pisa. E numa partida em que abriu 1-0, tomou a virada, depois buscou 2-2. E a derrota que o Milan tem em casa na temporada é só para Cremonese lá na primeira rodada. Perdeu por 2-1, tomou um susto, mas foi aquele susto só para se ligar, né? Só para acordar depois, nunca mais perdeu no San Siro. É o 5º melhor mandante, o time do Milan, 13 pontos em 18 disputados como mandante, mas acima de tudo tendo essa condição de assumir a liderança do campeonato italiano. Diante de uma Lazio que ganhou do Lecce por 2-0 no último jogo em casa, mas a Lazio fora de casa nem fez gol nos últimos 3 jogos, Mari. Tomou 2-0 da Inter, justamente do San Siro, 0-0 com o Pisa, 0-0 com a Atalanta em Bérgamo. A Lazio, Mari, é só a 5ª pior, é a 5ª pior visitante, com uma vitória em 6 jogos fora de casa. A Lazio fez 3 gols em 6 jogos fora de casa, tem o 2º pior ataque entre os visitantes, uma média de meio gol feito por jogo fora de casa, ou se preferirem, 1 gol marcado a cada 2 atuações como visitante. Então, atenção para isso. Só que é verdade também, Mari, que a Lazio tomou poucos gols fora, ela tomou 5 gols em 6 jogos fora de casa. Então, de uma maneira geral, os jogos da Lazio tiveram 8 gols nas 6 partidas que disputou fora de casa, estabelecendo uma média apenas de 1,3 gol por jogo da Lazio fora de casa, entre marcados e sofridos. Então, a Lazio faz jogos extremamente under, só um jogo da Lazio bateu over 2,5 fora de casa, nenhum ambos marcam ainda nos jogos da Lazio fora de casa, enquanto o time do Milan teve, dos 6 jogos aí, 4 deles batendo over 2,5 e ambos marcam, e esse retrospecto aí do Milan em casa traz já 4 vitórias, batendo pelo menos parcialmente esse handicap recomendado pela Mari. Fica esse destaque a respeito das escalações, Mari. O time do Milan para este jogo, o Massimiliano Allegri não tem o Christian Pulisic e o Alexis Saelemaekers, o Santiago Giménez é tratado como dúvida, a provável escalação tem Manhã, Tomori, Gabia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartezaghi, com Nkunku e Rafael Leão. Do lado da Lazio, o Maurício Sarri não tem o Samuel Gigô, Matteo Cancellieri, Nicolo Rovella e o Tati Castellanos. O Danilo Cataldi pode ser um 5º desfalque, é dúvida por enquanto. Na provável escalação, sem ele, eu coloco aqui o time com Provedel, Lazzari, Gila Fuentes, Romagnoli, Marusic, Vecino, Guendouzi, Basic, Isaacsen, Boulaye Dia e Zaccani. Fica o destaque então para essa partida, fica essa recomendação da Mari, é um jogo que nos interessa na Europa e essa partida aí
vai estar acontecendo o segundo tempo, inclusive, junto aí da final da Libertadores. Se for o caso, né, pode rolar até alguma recomendação também dentro da nossa live. Vocês sabem bem como a gente trabalha aqui na Academia das Apostas Brasil. Tá certo, galera? Fica esse destaque, então, para o jogo do Milan como quarto melhor ataque do campeonato, enfrentando essa Lazio que tem um dos piores ataques fora de casa, mas ao mesmo tempo tem a quarta melhor defesa da competição. Uma Lazio under, de uma defesa mais dura, né, de ser vencida. Então fica esse destaque para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. A Lazio, inclusive, é a líder em clean sheets, né? Não tomou gol em 7 rodadas do campeonato italiano até aqui, 7 das 12 disputadas, e o Milan não tomou gol em metade, né? Em 6. Então, são os dois líderes em clean sheets. Claro que o Milan já chega daí empatado em clean sheets também com a Roma, com o Bolonha, mas a Lazio soberana. É a equipe que mais terminou os jogos sem ser vazada, sem sofrer gol até aqui no campeonato italiano. Bom, esse jogo começa 45 minutos depois do Brasileirão. Agora eu quero trazer já tudo do Match Odds para o Brasil e para a América do Sul, Mari. Vou começar pelo Brasileirão, a final da Libertadores aqui, que a nossa transmissão vai ser o grande finale. O Brasileirão tem 2 jogos deste sábado, um antes da final e outro depois. Vitória e Mirassol do Barradão, Mari, 4 da tarde, jogo crucial, essencial para o Vitória na luta contra o rebaixamento. Com 39 pontos, o time tem a chance de alcançar aí os 42. Se o Vitória não conseguir um triunfo nesta partida, aí a situação dele se complica para chegar na pontuação que a gente imagina aí que seja necessária para escapar, porque o Vitória depois joga fora contra o Bragantino e aí vai ter o São Paulo em casa, e pelo que a gente viu do São Paulo aí depois de tomar 6 do Fluminense, o time vai estar brigando até o final pelo 8º lugar, que poderá levar a Libertadores. E o Mirassol, já garantido na Libertadores, tem uma luta, é permanecer entre os 5 primeiros, que assim ele garante vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Vai ser a primeira Libertadores da história do Mirassol. O Vitória chega de um 3-1 fora contra o Sport, 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. Teve o 0-0 com o Palmeiras em São Paulo, último jogo em casa 0-0 com o Botafogo, antes ganhou do Inter 1-0 também no Barradão. A última derrota do Vitória, 1º de novembro, 28 dias atrás, quando tomou 3-1 do Cruzeiro em BH. Em casa, o Vitória soma uma derrota nos últimos 5 jogos, com 3 vitórias, além de ganhar do Inter, fez 2-1 no Bavi, 1-0 no Ceará, e só perdeu para o Corinthians faz mais de um mês, 25 de outubro, quando perdeu por 1-0. O Mirassol chega de 3 partidas sem perder, ganhou em casa 3-0 do Ceará a último jogo fora 1-1 com o Santos, antes 2-1 contra o Palmeiras em casa, a última derrota, último jogo fora do estado de São Paulo, tomou 1-0 do Fluminense em 6 de novembro. O Mirassol, Mari, só ganhou do Sport nos últimos 6 jogos fora de casa. Então não é lá um bom momento do time fora de casa. Uma coisa é o Mirassol mandante, que ainda não perdeu. Outra coisa é o Mirassol visitante, que nos últimos 6 jogos tem 1 vitória, 2 empates, além do 1-1 com o Santos, 3-3 com o Botafogo, e 3 derrotas. Tomou 1-0 do Fluminense, tomou 3-0 do Corinthians e 1-0 do Atlético Mineiro. Bom, no primeiro turno, Mirassol e Vitória empataram por 1-1 em julho. O Edson Carioca fez o gol do Mirassol, o Baralhas empatou pro Vitória. E antes disso, os times só se enfrentaram em 2023, na Série B do Brasileiro, como um 0-0 em Salvador e um 2-0 do Mirassol no interior paulista. Em 2022, ainda pela Série C do Brasileiro, o Vitória ganhou do Mirassol pela última vez por 2-1 no interior de São Paulo. Então, de lá para cá, desde a última vez que o Vitória ganhou do Mirassol, 3 jogos, 1 vitória do Mirassol, ainda pela Série B, e 2 empates, 1 pela Série B em Salvador e pela Série A esse ano no interior paulista. Bom,
Para este jogo, o Vitória do Jair Ventura não tem o Alexandre Fintelmann, o Jamerson, o Rubem Ramos, o Claudinho e o Lucas Arcanjo, 5 jogadores lesionados. A provável escalação traz Thiago Couto, Edu Camutanga e Lucas Halter. Na ala direita, Raul Cáceres. Na ala esquerda, a tendência é que jogue o Ramon, como Baralhas e o William Oliveira no meio campo. E o trio ofensivo com Eric, Aitor Cantalapiedra e Renzo Lopes. Já o Rafael Guanais não tem no Mirassol o James, que está suspenso, o Edson Carioca e o Matheus Salles estão machucados, e ainda tem uma dúvida envolvendo o Da Silva, que deve ficar de fora. E aí o provável Mirassol tem Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gabriel e Reinaldo, Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba, Carlos Eduardo e Chico da Costa. 4 da tarde, horário de Brasília, tem prévia para esse jogo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e a recomendação foi de um ambos marcam com odds 1,83 no momento, né, em que a prévia foi publicada, e a gente deixa esse destaque para vocês aqui que estão conosco na Academia das Apostas Brasil. Confiram lá na Novibet, na Betano, se estiverem de acordo aí com este movimento para Vitória e Mirassol, um jogo muito importante para o Vitória na luta contra o rebaixamento, né? Porque agora até o Fortaleza resolveu entrar para a briga e tudo mais, então a gente tem essa situação bem curiosa, bem interessante no que diz respeito à luta contra o rebaixamento, que talvez seja a briga mais emocionante daqui para frente até o final do Campeonato Brasileiro. Esse ambos marcam, eu vejo agora no momento que a gente está fazendo aqui o Match Odds, Mari, eu vejo esse ambos marcam inclusive com odds melhores em relação ao momento da publicação da prévia. O ambos marcam tem odds 1,85 na Betano, para quem estiver de acordo aí com este movimento. Nós tivemos ao longo aí dos jogos do Vitória em casa, foram 17 até aqui, o Vitória teve 8 jogos batendo esse ambos marcam, e o Mirassol, que a gente muito chamou de rei do ambos marcam, né, Mari? Das 17 partidas fora de casa, aconteceu em 6, 7, 8, 9 vezes esse ambos marcam, para ficar de ideia aí pra galera. E o outro jogo do Brasileiro, hoje eu vou desrespeitar a ordem cronológica, porque eu quero deixar a Libertadores por último. O outro jogo do Brasileirão Betano, 36ª rodada, pós-final da Libertadores, Mari, no Castelão em Fortaleza, Ceará Sporting Clube e Cruzeiro Esporte Clube, o Cruzeiro podendo virar vice-líder depois da derrota do Palmeiras pro Grêmio em Porto Alegre. Cruzeiro, se ganhar, passa o Palmeiras e fica 4 pontos atrás do Flamengo, querendo ou não, matematicamente, ainda estará com chances de ser campeão brasileiro, mas se o Cruzeiro empatar, ele não passa mais o Flamengo no número de vitórias, e se perder, ele nem alcança mais a pontuação do Flamengo, e aí acaba o sonho. O Ceará, por sua vez, tem que se distanciar da parte de baixo e, ao mesmo tempo, pode ingressar na zona da Sul-Americana e até sonhar com um 8º lugar que poderia respingar para uma vaga de Libertadores, embora seja bem improvável, aí dependeria de 3 vitórias possivelmente e de tropeços dos seus adversários. Até porque o Ceará vem de 2 derrotas, tomou 3-0 do Mirassol no interior paulista, a gente acompanhou aqui, tomou 2-1 do Inter em casa, a gente acompanhou aqui. A última vitória do Ceará, 3 rodadas atrás, dia 9, 1-0 contra o Corinthians fora. O Ceará em casa ganhou por último do Fluminense, 2 de novembro, 2-0. E o Cruzeiro, por sua vez, está invicto, Mari, há 10 rodadas, só que com 4 vitórias e 6 empates. Quem muito empata desperdiça pontos, né, no Brasileirão, nesse sistema de pontos corridos. Pelo menos o Cruzeiro vem de um 3-0 em casa contra o Corinthians, antes um 3-3 fora com o Juventude. Aliás, para ver como as estatísticas precisam ser interpretadas, eu posso dizer para vocês que o Cruzeiro não perde há 5 jogos fora de casa, e é verdade.
mas eu também posso dizer que ele só ganhou um desses últimos 5 jogos. Fez 1-0 no Grêmio em Porto Alegre, mas teve 3-3 com o Juventude em Caxias, 0-0 como o Palmeiras em São Paulo, 1-1 com o Atlético na Arena MRV no Clássico, 0-0 como o Flamengo, a última derrota do Cruzeiro fora, 27 de setembro, faz mais de 2 meses, quando tomou 2-0 do Vasco no Rio. No primeiro turno, o Ceará ganhou do Cruzeiro em BH por 2-1 em julho, de virada. O Caio Jorge marcou para o Cruzeiro, o Galeano empatou no primeiro tempo e depois virou no segundo tempo para o Ceará. Último jogo entre eles no Nordeste foi em 2019 e foi 0-0. E antes disso, o Cruzeiro ganhou por 1-0 em BH, que foi a última vez que venceu, portanto, o time do Ceará, 3 confrontos diretos atrás, ou 6 anos. Só que se a gente olhar para jogos no Nordeste, a última vez que o Ceará ganhou em casa do Cruzeiro, 2010, 15 anos atrás, ganhou por 1-0 pela Série A. De lá para cá foram só 3 confrontos, quando um estava na Série A, o outro estava na Série B e vice-versa. De lá para cá, 2-2 em 2011, 1-0 Cruzeiro em 2018 e o 0-0 que eu citei de 2019. Para essa partida, o Léo Condé não tem o Luiz Otávio, o Fernando Sobral e o Pedro Henrique, que estão machucados. Deve jogar com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia, Vinícius Anocelo, Dieguinho, Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim não tem o Lucas Romero, que está suspenso, o Marquinhos, o Wanderson e o Fagner estão machucados. O time deve jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Christian, Arroio e Caio Jorge. Fica o destaque para esse jogo balada, uma recomendação under lá, menos de 2,5 gols, que nem tem as odds ideais com as quais a gente costuma trabalhar, mas eu acho que vocês entendem isso pelos números dos times, né? Curiosamente, os dois têm, o Ceará em casa, o Cruzeiro fora, a mesma média de gols em seus jogos. Os jogos do Ceará em casa e do Cruzeiro fora geralmente entregam 1,8 gol por partida. São times que fazem jogos under nestas condições e por isso esse under 2,5 foi vencedor na maioria dos jogos. O Ceará, dos 17 jogos em casa, só 3 foram over 2,5 e o Cruzeiro, dos 17 jogos fora de casa, teve o over 2,5 acontecendo só 4 vezes. Então esse under foi vencedor em 13 das 17 partidas do Cruzeiro, em 14 das 17 partidas do Ceará, nessas condições do mando de campo. E aí, Mari, chegamos ao grande momento. Palmeiras e Flamengo, acompanhem os artigos no nosso site, a prévia que tá lá, recomendando algo a favor dos gols. Quem será o primeiro campeão da América 4 vezes entre os brasileiros, Mari? Até hoje não temos um tetracampeão da América, pois chegou o momento, porque até aqui o Independiente de Avejaneda tem 7 títulos, o Boca Juniors tem 6 títulos, os uruguaios do Peñarol têm 5 títulos, a Argentina ainda tem outros 2 times tetracampeões, o River Plate e o Estudiantes, pois chegou o momento ou da Sociedade Esportiva Palmeiras ou do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo tricampeão 1981, 2019 e 2022. Palmeiras tricampeão 1999, 2020 e 2021. 2 bicampeões recentemente que fazem parte dessa história recente, riquíssima da Copa Libertadores e que agora será decidida no Estádio Monumental de Lima. Se empatar prorrogação, se persistir a igualdade, pênaltis, essa partida terá Darío Herrera, da Argentina, do apito, e esse jogo promete demais, Mário. Abel Ferreira não tem o Lucas Evangelista e o Paulinho machucados, o Everton também deve ficar fora ainda até do banco. De qualquer maneira, jogará o goleiro Carlos Miguel com Murilo, Bruno Fux e Gustavo Gomes, Kelvin, Alain, Andrés Pereira, Rafael Veiga e Joaquim Piquerez, Vitor Roque e José Flaco Lopes. O Flamengo, marido Felipe Luiz, não tem o Plata para este jogo
E o Pedro machucado, o Plata cumpre suspensão nesta partida. Vale lembrar aí, né, que no jogo contra o Racing, no jogo de 0-0 na Argentina, o Plata tinha sido expulso. Provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e ainda Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Chegou o momento, Mari, chegou a grande hora. Tem muitas promoções em diversas casas, inclusive nas recomendações nossas aqui para vocês, da Novibet, da Betano, vocês encontram várias e várias possibilidades. É um jogo todo especial, Mari. Nós temos alguns destaques lá na Betano, por exemplo, nessa partida, mais de 9,5 escanteios, mais de 7,5 cartões, mais de 9,5 chutes no gol. Claro que são linhas esticadas, por isso uma big odd, 6,40. Ambos marcam mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, mais de 9,5 chutes no gol, odds 5,90. O Flamengo é favorito, Mari, vale dizer isso aqui pra galera que está conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Nesse momento que a gente faz o Match Odds 2,50, tanto na Novibet como na Betano pro Flamengo. O Palmeiras chega a ter odds 13,50 na Novibet, o empate tem odd 3, tanto na Betano como na Novibet. Tem odd para os dois times aí para levantar a taça, algo que considera também a prorrogação e pênaltis. Para o jogo e para a prorrogação tem odds 5,80, para ir para os pênaltis tem odds, chega a ter odd 6 na Novibet, a prorrogação. Para ir para os pênaltis tem odd melhor na Betano, 4,55. Então, Mari, minha Nossa Senhora, quantas opções, né? Ambos marcam a 2,15 na Novibet. Que jogo, Mari! Mas é um jogo pro live, conta aí, não dá pra deixar de falar dessa final histórica da Libertadores que vai determinar o primeiro brasileiro tetracampeão da América. O que tu pretende fazer nessa que vai ser a única live do nosso sábado de tão especial que é esse jogo, galera. Estudo, foco total em Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E aí, Mário, o que tu pode compartilhar com a galera aqui de início, de antemão? Cara, não vou deixar nenhuma sugestão aqui, tá? Pré-live, eu sei que vai ter muito auê aí em cima desse jogo, né? Muita super odd, muita coisa aí motivando a galera a apostar, né? Que é o normal aí de um grande jogo, né? Acontece com a Libertadores, acontece com a Champions, acontece com o Super Bowl, acontece com todo. Então, não me surpreende aqui, né, as big odds que a gente vai ter, aí as aumentadas, ainda deve sair mais coisa, né, do que de quando a gente tá fazendo aqui o Match Odds. Eu até concordo com um leve favoritismo do Flamengo, tá? A gente tem sim no retrospecto geral aí entre as partidas disputadas por eles, uma leve, bem leve vantagem até pro Palmeiras, né? Mas em confrontos eliminatórios, aí o Flamengo costuma aparecer com uma leve vantagem e também, né, uma equipe que conquistou mais títulos aí na última década. Apesar dos dois, né, estarem regulando, a gente tá falando de 30 títulos aqui envolvendo as duas equipes, né? Incluindo aí Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, né? E assim por diante. Mas é uma hegemonia grande do futebol brasileiro aí, ultimamente, né? Pelo menos nos últimos 5, 6 anos aí entre Palmeiras e Flamengo. Então, não vou encarar nada aqui pré-live. Eu até acho que o jogo vem com uma linha de gols baixa, tá? A gente vem com over 2 aí, já com odds 2. Eu não acredito que a gente vá ter uma final como foi Atlético Mineiro e Lanús, né? Um jogo totalmente truncado aí, as equipes com um pouco de medo de se atacar. Mesmo assim, né? Tiveram chances lá, faltou qualidade na hora realmente de converter. Mas aqui eu não vejo esse cenário, tá? Acredito mesmo sendo uma final, um jogo um pouco mais aberto,
vejo um Palmeiras bem focado aí, né? Claro, as duas equipes não deram muita importância ali pro seu último jogo do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras, como já não vai mais, né? Sejamos sinceros, ser campeão aí do Brasileirão, já o título tá na mão do Flamengo. O Palmeiras entra com talvez mais foco, mas também entra mais pressionado, né? Por ser aí a chance de título que ainda resta na temporada. Então, acho muito difícil cravar algo pré-live aqui, tá? Se fosse para fazer algo, faria algo no sentido dos gols. Até mesmo ambos marcam aqui, poderia ser um caminho. Mas como a gente vai estar, né, acompanhando aí 100% dedicados a esse jogo, não vejo muita razão pra gente tá trabalhando algo aqui pré-live, tá? Vou realmente deixar aí as entradas pro ao vivo, mas é isso, se eu fosse fazer algo, com certeza faria aí uma linha de gols, né? Um over 2, um ambos marcam, só que acredito que no live a gente vai ter aí até esse over 1.5 chegando cedo, e aí fica, né, claro, uma opção ainda mais interessante pra gente. Lembrando que o Flamengo ganhou do Palmeiras em 19 de outubro, Mari, faz pouco mais de um mês, 3-2 pelo Brasileirão, né? Gols do Arrascaeta, do Jorginho e do Pedro. O Vitor Roque chegou a empatar em 1-1 e depois o Gustavo Gomes descontou quando estava 3-1, ele fechou em 3-2. E também no primeiro turno do Brasileiro em maio, em São Paulo, foi 2-0 Flamengo. No segundo tempo, gols do Arrascaeta de pênalti e do Ayrton Lucas. Ano passado, 1-1 em agosto no Rio pelo Brasileirão, gols do Arrascaeta para o Flamengo e do Luigi para o Palmeiras. E a última vitória do Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil, 1-0 Palmeiras, gol do Vitor Reis em São Paulo, no ano passado, mas isso depois do Flamengo vencer por 2-0. Então foi uma derrota boa para o Flamengo, né? O Palmeiras ganhou, mas quem se classificou foi o Flamengo e o Palmeiras foi eliminado. De toda forma, né? 3 jogos já que o Flamengo não perde para o Palmeiras, os últimos 2 ganhou. Palmeiras vai tentar também remeter ao que aconteceu em 2021 no Estádio Centenário em Montevidéu, quando o Palmeiras foi campeão daquela Libertadores, na ocasião sendo tricampeão e adiando ainda o que era pro Flamengo aí, né, um sonho de conquistar naquela ocasião o seu tricampeonato, que veio depois no ano seguinte contra o Atlético Paranaense. Famosa falha do Andreas Pereira naquela partida, vale dizer. Então, pelo Flamengo, agora curiosamente em campo pelo Palmeiras, coisas do futebol. O Flamengo, por sua vez, conta com a magia já do Estádio Monumental de Lima, onde conquistou o bicampeonato contra o River Plate em 2019, na primeira edição de final com jogo único, né? Nessa mudança drástica aqui de regulamento, o Gabigol, o Gabriel como herói. Aliás, o Flamengo tem só 2 jogadores que fizeram gols em finais de Libertadores com a camisa do time, Mari: Zico e Gabriel. O Gabigol, 4 gols cada um. Vamos ver, né? Agora, obrigatoriamente, se for para ser campeão fazendo gol no tempo normal ou na prorrogação, não tem mais o Gabriel, vai ter que ter um terceiro elemento aparecendo. São muitas magias em jogo aqui, Mari, muitos ingredientes. Sociedade Esportiva Flamengo, Clube de Regatas, Sociedade Esportiva Flamengo e Clube de Regatas do Palmeiras. Eu gosto de fazer essa provocação porque os dois estão mexendo demais, né, com a nossa cabeça e estão roubando a cena. Mas Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas do Flamengo, a gente vai ter essa grande final, essa grande decisão, 18 horas de Brasília. Olho na Novibet, olho na Betano. Será que dá Clube de Regatas do Flamengo? Será que dá Sociedade Esportiva Palmeiras? A gente vai descobrir juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. Tá combinado? Até lá, galera!